Olá, tudo bem? Itamar aqui. Hoje eu quero falar com você sobre dragões, criaturas com várias cabeças e monstros marinhos. Estas criaturas existem? Já existiram? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Fique comigo até o fim deste vídeo e você vai ficar surpreso com o que Deus nos revela sobre esses seres fantásticos. Você vai se surpreender. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, o seu gostei, clicando aí no joinha e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! É importante entender que em alguns lugares Deus usa de metáforas. Ele compara as coisas para nos fazer entender os seus significados. Mas em outros, ele usa do sentido literal das palavras para nos trazer ao conhecimento o que ele nos quer revelar. Existem criaturas espirituais incríveis na Bíblia. E existem criaturas que já existiram no nosso mundo e foram extintas. A Bíblia fala de dragões. O profeta Isaías disse que Deus mataria o dragão que havia no mar. Ao falar da restauração e salvação de Israel, Isaías diz que Deus feriu o dragão. O profeta Ezequiel profetizou contra o Egito e Deus, através dele, no capítulo 29, versículo 3, chama Faraó, rei do Egito, de grande dragão. Ele, Faraó, como um grande dragão, achava-se dono do rio. No capítulo 32, versículo 2, ele é retratado como um dragão dos mares, que feria os rios, turbava as águas com os pés e sujava os rios. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, Deus revela para João a visão da mulher e o dragão. Ele viu no céu uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. De repente, aparece um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher e ficou esperando o filho dela nascer, para que assim que ele nascesse, fosse engolido. Ela deu à luz o filho, mas antes que o dragão lhe fizesse mal, Deus arrebatou o filho dela e o levou para o trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado para ela um lugar para que ela fosse alimentada por 1260 dias, em torno de 3 anos e meio. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Mas o dragão e seus anjos perderam a batalha. Nos versículos 8 e 9 diz assim: eles perderam o seu lugar no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Esse dragão, a Bíblia deixa claro que é o diabo, mas no fim dos tempos, ele perde de uma vez por todas a batalha do bem contra o mal. Ele, o acusador das nossas vidas, que tenta nos acusar dia e noite, é derrubado do seu lugar. No fim dos tempos, ele será preso por 1000 anos, mas quando estiver próximo do fim desse milênio de paz, em que ele está preso, ele será solto por um pouco de tempo. E sabendo que pouco tempo lhe resta, com grande ira, vai perseguir os fiéis da terra. O dragão persegue a mulher que deu à luz o menino. É Satanás perseguindo Israel, que deu à luz a Jesus. Esse dragão, no calendário, está com os dias contados. O lago de fogo o aguarda. A Bíblia fala também de bestas. O que é uma besta?
Não, não é seu amigo nem sua amiga. Estou me referindo às bestas da Bíblia. Qualquer animal que se pode cavalgar pode ser chamado de besta, principalmente um filho de jumento com égua ou de cavalo com jumenta. A Bíblia fala ainda de bestas feras, que são animais ferozes. Mas o que nos chama a atenção são as bestas do Apocalipse. No capítulo 13, a Bíblia fala da besta que subiu do mar e da besta que subiu da terra. Como eram essas bestas que foram reveladas para João? A besta que subiu do mar tinha, assim como o dragão, 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Ela era parecida com um leopardo e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Isso fala de agilidade, poder e força. O dragão deu poder para ela. Ela tinha uma ferida de morte em uma de suas cabeças, e essa chaga mortal foi curada, o que causou espanto em muitos moradores da terra, que por causa disso adoraram tanto o dragão, por ter dado poder para a besta, como a própria besta. Esta besta recebeu do dragão poder para agir por 42 meses, o que dá 3 anos e meio, e com a sua boca ela proferia grandes coisas e blasfêmias contra Deus, contra a igreja e contra o povo de Deus. A besta guerreou na terra contra os santos, e todo aquele que não tinha o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, adoraram-na. A besta que sobe do mar é o Anticristo, o último grande governo mundial da história, que sairá dentre as nações. Ele controlará 10 reinos, e o poder dele vem do dragão, de Satanás, para se levantar contra Deus e o seu povo. O Anticristo será uma pessoa cruel como uma besta fera. É o homem do pecado. Ele será ferido de morte e miraculosamente sarado para enganar as pessoas e conseguirem dela a adoração. Durante o período da ação do Anticristo na grande tribulação, durante 3 anos e meio, a perseguição aos cristãos será intensificada e muitos pagarão com a própria vida. João viu ainda uma outra besta, a que subia da terra. Ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Ela exerce todo o poder da primeira besta e leva o povo a adorar a primeira besta, que foi curada da chaga mortal. Ela faz grandes sinais, inclusive chover fogo do céu. Por esses sinais engana a muitos e pede para que façam uma imagem da primeira besta. Ela faz um espírito entrar nessa imagem e falar através dela. E quem não adora essa imagem é morto. Todos são obrigados a receberem um sinal na mão direita ou na testa, e só pode comprar ou vender qualquer coisa quem tem o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que é 666. Essa segunda besta, que ajuda o Anticristo e opera milagres, é o falso profeta. Como um cordeiro, ele tentará mostrar que é manso e caridoso, mas de cordeiro ele não tem nada. Ele é manipulado pelo dragão e faz com que a imagem do Anticristo seja colocada no templo de Deus. O falso profeta liderará uma igreja que adorará o Anticristo. Enquanto o Anticristo atuará no campo político, o falso profeta agirá em torno da religião, para ajudar o Anticristo a tentar obter controle total do poder econômico no mundo. A besta do número 666 julga-se ser Deus e tentará tomar o lugar de Deus. Quem estiver na terra nessa ocasião da grande tribulação e não quiser receber o nome ou o número da besta na mão ou na testa, será violentamente perseguido e possivelmente morto. Quem receber o sinal ou o nome da besta sofrerá a ira de Deus. A primeira taça da ira de Deus será sobre os que tiverem o sinal da besta e adorarem a sua imagem. Esta taça derramada causa nas pessoas uma chaga má e maligna. A quinta taça é sobre o trono da besta, fazendo com que o reino do Anticristo se torne tenebroso. As pessoas morderão a língua de dor e por causa das dores e das chagas blasfemarão do Deus do céu e não se arrependerão dos seus atos.
Quando a sexta taça for derramada sobre o grande rio Eufrates, o rio se secará, e sairão 3 espíritos imundos e demoníacos, parecidos com rãs. Um sai da boca do dragão, o outro da boca do anticristo e o outro da boca do falso profeta. Esses espíritos farão prodígios e irão ao encontro dos reis e governantes, os incitando para uma guerra que acontecerá no Armagedon. O sistema mundial, dominado por Satanás, que promove o pecado na política, na religião e no comércio, será totalmente destruído durante os últimos 3 anos e meio do período de 7 anos da grande tribulação. A Babilônia religiosa, vista no capítulo 17 do Apocalipse, como uma prostituta sentada sobre a besta, será destruída pelo anticristo. O anticristo destrói a Babilônia religiosa, todas as religiões falsas, incluindo o falso cristianismo, e Cristo, na sua segunda vinda, destruirá a Babilônia política. A Babilônia religiosa é retratada como uma prostituta, porque é isso que representa para Deus a religião que professa nele acreditar, mas que adora a outros deuses. É a prática do adultério, da prostituição espiritual. Enquanto a prostituta é súdita de Satanás, a esposa é sujeita a Cristo. Enquanto Satanás veste a prostituta, Deus veste a esposa do Cordeiro. A prostituta ganha a morte eterna, a esposa ganha a vida eterna com Cristo na glória. Essa prostituta, a Babilônia, assentada sobre a besta vermelha e escarlate que a carrega, vai se alinhar com os poderes, a filosofia e o estilo de vida do mundo imoral. Este sistema religioso andará de mãos dadas com o sistema político, visando o poder espiritual do mundo. A palavra Babilônia vem de Babel e significa confusão. Simboliza a religião falsa, a feitiçaria, a astrologia e a rebelião contra Deus. O anticristo, juntamente com as 10 nações comandadas por ele, diz Apocalipse 17 e 14, combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Em Apocalipse 19, versículos 19 e 20, nos relata que a besta do anticristo, juntamente com os governantes da terra e seus exércitos, combaterá contra aquele que está sentado sobre o cavalo branco e o seu exército. Ela será presa juntamente com o falso profeta, e ambos serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Estas 2 bestas, o anticristo e o falso profeta, vão inaugurar o lago de fogo, para onde também irão depois o dragão, que é o diabo, a morte, o inferno e todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida. Uma outra criatura que aparece na Bíblia é o gafanhoto do abismo. Deus enviou a praga dos gafanhotos sobre o Egito e a Bíblia fala sobre o gafanhoto devorador que consome a semente do campo. Os midianitas atacavam Israel como gafanhotos, em multidão, e em algumas situações, o próprio Deus enviava gafanhotos para consumir a terra. O salmista Asaf diz no Salmo 78, versículo 46, que Deus resolveu dar trabalho para os gafanhotos quando os enviou sobre o Egito. Eles estavam sem fazer nada mesmo. Então Deus os enviou sobre a nação de Faraó. O salmista ainda diz no Salmo 105, versículos 34 e 35, falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Mas a palavra fala de uma espécie de gafanhotos terrível em Apocalipse capítulo 9. Quando o 5º anjo toca a sua trombeta, um anjo cai do céu para a terra e foi-lhe entregue a chave do poço do abismo, onde estão aprisionados os demônios. Ele abriu o poço do abismo e saiu fumaça como se fosse de uma grande fornalha. A fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Mas que gafanhotos são esses? São demônios em um número muito grande que recebem poder para atormentar as pessoas. Eles têm aparência de cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça coroas parecidas com ouro, e rosto como de homem, cabelos como de mulher e dentes como de leão, couraças como de ferro,
e as suas asas faziam barulho como de carros, quando muitos cavalos estão correndo em combate. Tinha cauda como de escorpião e aguilhão na cauda. Com ela eles ferem os ímpios por 5 meses, e a dor que eles causam nos seres humanos é como a dor da picada do escorpião. Eles não atacam as plantações, como os gafanhotos comuns. Eles atacam as pessoas. E nesta ocasião, a Bíblia registra em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, que os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Agura escreveu em Provérbios 30, versículo 27, que os gafanhotos não têm rei, e mesmo assim eles saem repartidos em bandos. Mas esses gafanhotos do Apocalipse têm um rei. O rei deles é o anjo do abismo, que tem o nome hebraico de Abaddon e em grego Apolion, que significa destruidor. E o Leviatã? Você já ouviu falar sobre ele? Não? Pois saiba que este foi um monstro marinho em forma meio que de serpente, meio que de crocodilo, que existiu no passado, mas muito mais poderoso do que qualquer crocodilo ou serpente que existe hoje. Quem atesta sua existência é o próprio Deus, que usou todo o capítulo 41 do livro de Jó para descrever em detalhes esta criatura, para mostrar para Jó o quanto o ser humano é pequeno diante da grandeza do Deus Criador. O Senhor começa perguntando para Jó: por acaso você pode pescar com anzol o Leviatã? Ou amarrar uma corda na sua língua? Você consegue colocar uma corda no seu nariz? Ou furar a sua queixada com um espinho? Você pode fazê-lo de escravo? Pode brincar com ele como se fosse um passarinho? Ou o prender para suas crianças? Versículo 10, Deus diz: ninguém é tão atrevido que se atreva a acordá-lo. E no versículo 14, quem abriria a boca dele? Pois em volta dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem um assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Versículo 19, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz sai fumaça como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço está a força, os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um deles está firme. O seu coração é firme como uma pedra, levantando-se ele, tremem os valentes. Em razão dos seus abalos, ficam fora de si. Nem a espada, nem a lança, nem o dardo e nem a flecha conseguem penetrá-lo. Para ele o ferro é como palha e o cobre como pau podre. Ele não foge quando vê a seta e as pedras para ele não significam nada. Ele dá risada quando vê o brandir da lança. Ele tem conchas pontiagudas debaixo dele e por isso deita-se sobre coisas pontiagudas como se estivesse deitando na lama. Ele faz ferver as profundezas como uma panela, torna o mar quente como quando os ungüentos fervem. Onde ele passa, o caminho brilha atrás dele. Por fim, Deus termina o capítulo 41 dizendo para Jó: na terra nada se compara a ele, pois ele foi feito para não ter medo de nada. Ele enxerga tudo do alto e é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Hoje, o leão é tido como rei dos animais, mas o Leviatã era o rei quando ele existia. Quando ele se movia no mar, o mar se agitava. Deus, sabendo que o número de navios aumentaria consideravelmente, permitiu a extinção desse ser, para que o homem pudesse navegar mais tranquilamente pelos oceanos. Veja o que o salmista Asaf diz no Salmo 74, versículos 12 a 14. Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Foi Deus quem destruiu o Leviatã. O salmista ainda diz no Salmo 104, versículos 25 e 26.
Ali é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. O profeta Isaías profetizou no capítulo 27, versículo 1, dizendo: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. E por fim, existiu também o Behemote, que Deus também descreveu para Jó no capítulo 40, versículos 15 a 24. Como Deus o descreveu? O Behemote, talvez na forma de um hipopótamo, mas muito mais poderoso, era herbívoro, se alimentava de plantas e não de carne. A sua força estava nos seus lombos, o seu poder nos músculos da sua barriga. Quando queria, movia sua cauda como cedro e os nervos das suas coxas eram trançados, entrelaçados. Os seus ossos como tubos de bronze e a sua ossada como barras de ferro. No versículo 19, Deus diz: ele é obra-prima dos caminhos de Deus. Ele pastava nos montes, deitava-se debaixo das árvores sombrias. Mesmo um rio transbordando, ele não se preocupava. Deus pergunta para Jó no último versículo do capítulo 40: acaso alguém poderia caçá-lo ou com laços lhe furar o nariz? O Behemote tinha uma cauda forte como cedro. Parecia-se muito mais com um dinossauro do que com um hipopótamo. E aí, já conhecia essas criaturas da Bíblia? Quero ver agora o seu comentário, a sua opinião. Comente aí o que você pensa dessas criaturas. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.